Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa tarde, onde através dessa live vamos cultuar o nosso Senhor e também ouvir a Santa Palavra, amém? Gostaria de abrir o culto dessa tarde lendo um salmo, no Salmos 9, o versículo 1 e 2, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença. O salmista aqui fala que exaltará o nome do Senhor, louvará o nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida dele. Nesse caso, o livramento dos inimigos. E também, nesta tarde, nós queremos louvar a Deus, agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. Senhor, nós queremos nessa tarde louvar o Teu santo nome, exaltar-te e bendizer-te. Senhor, através destes louvores, receba, Senhor, a nossa adoração no nome de Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Mais uma vez, ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, Senhor, que ousado, que maravilhoso amor é este, Senhor, que nós sequer somos capazes, Senhor, de compreender tamanha profundidade, tamanha ousadia, Senhor, porque o Senhor deixou os céus, deixou a Tua glória para se manifestar a este mundo. A luz estava, Senhor, com o Pai, e ela se manifestou também entre os homens e se tornou um de nós. Morreu e padeceu naquela cruz por cada ser humano. Senhor, obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a sua glória para nos resgatar, pobres pecadores. E assim como o Senhor pregou certa vez naquela parábola, o Senhor deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Ó Senhor, obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor veio até nós de forma graciosa, de forma amorosa, Senhor. Não com acusação, mas com perdão e graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, declare mais uma vez que ousado amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos mais uma vez nessa tarde estudar a palavra do Senhor, aprender da lei de Deus. Amém. Então quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente comigo no Evangelho, aliás, na carta de 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos então dar continuidade ao estudo da carta de 1 João nesta tarde. Todos encontraram, amém? 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também
permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdade e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti em oração, clamando, Senhor, pela Tua presença, pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Senhor, que nesse momento possamos receber alimento do alto, que nesse momento, como o texto diz, através da unção do Teu Santo Espírito, venhamos compreender a Tua verdade, compreender a Tua palavra e, acima de tudo, Senhor, entesourá-la no nosso coração para a nossa prática cotidiana. Senhor, abençoa esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como nós vimos na introdução da carta, no estudo passado, os cristãos a quem João escreve viviam em um meio muito conturbado, onde existia ali várias e várias religiões, várias crenças diferentes, e também aqueles que se levantavam dentre os cristãos com ensinamentos estranhos, com entendimentos a respeito da pessoa de Cristo, de forma que não era igual àquela que os apóstolos ensinavam, aquela que a igreja autorizada pelo Senhor Jesus ensinava. E aqui João escreve alertando a respeito destas pessoas, as quais ele chama de anticristos, pessoas que são conduzidas, que são orientadas por um espírito de engano, por um espírito de anticristo. Então nós queremos entender hoje, nesta tarde, do que se tratava esses ensinamentos e também trazer esse contexto para nós hoje, porque nós bem sabemos que existem profecias nas Sagradas Escrituras a respeito deste anticristo que viria no fim dos tempos e que já se estabeleceu no mundo no início da igreja, como nós vemos aqui nas orientações de João. Então, para compreendermos, vamos nos deter verso a verso. O versículo 18 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja bem, já é a última hora. É interessante que o apóstolo aqui diz à igreja, há cerca de 2000 anos atrás, que já era a última hora. Então nós entendemos aqui que ele usa de uma figura de linguagem. Nós vivemos na última hora, nós vivemos no fim dos tempos, desde a vinda e ascensão de Cristo aos céus. Então esta última hora, nós não sabemos com exatidão quanto tempo levará. Jesus Cristo, quando interrogado pelos seus discípulos a respeito de quando seria o seu retorno, Jesus diz que nem ele sabia, nem os anjos dos céus, mas apenas o Pai. Então esta última hora, ela é um tempo indefinido para nós, porém pertence ao conhecimento e à soberania de Deus, o Pai, o nosso Senhor.
Mas nós entendemos que nós vivemos nesta última hora e que cada momento que se passa, nós nos aproximamos à vinda de Jesus. Aqui ele diz a respeito de um anticristo no singular, e logo após ele fala de anticristos no plural. Para compreendermos isso, o apóstolo Paulo, em sua carta, a sua carta segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós lemos onde Paulo fala a respeito deste anticristo. A única passagem em todo o Novo Testamento onde nós vemos esta profecia se referindo a um iníquo, a um homem que se assentaria num trono e se autoproclamaria Deus, renegando tudo aquilo que é sagrado, objeto de culto pelos homens. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós lemos assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a quem não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do ministério, entre aspas, deste iníquo, deste anticristo, e veja bem como João diz que esses anticristos se levantam no nosso meio, saem do nosso meio, porque não permanecem na verdade, porque não são dos nossos, não são dos eleitos de Deus. Também o iníquo surgirá, e veja bem, ele não sairá do nosso meio. Olha que interessante, ele não é um dos nossos, mas ele se assentará no trono. Ele se assentará no lugar de Deus dentro da igreja. Quando ele fala aqui do santuário, do templo, ele não está se referindo, como muitos erroneamente ensinam, que no fim dos tempos reconstruirão o templo em Jerusalém, interpretando esse sentido do templo como físico e não a igreja de Cristo, que é espiritual, como nós bem sabemos, falham ao interpretar e a compreender o caráter dessa profecia. Então ele se levantará e reinará dentro da igreja. E os nossos dogmáticos luteranos e também Martinho Lutero interpretava que o iníquo seria o Papa, porque ele, como
o arauto de Deus, o representante máximo de Deus na terra, se assenta no trono e se declara o governante da Igreja de Cristo. E nós bem sabemos que, infelizmente, os nossos irmãos católicos vêm se desviado da verdade há muitos séculos, e hoje nós vemos que a palavra do seu líder, do Papa, ela é mais pesada, tem mais peso, mais respeito e crédito do que as Santas Escrituras. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a palavra de Deus revelada. Então, logo aquele que se opõe à palavra, aquele que se coloca acima das Santas Escrituras, como autoridade máxima, como continuação da revelação do Senhor, se coloca no lugar de Jesus Cristo. Então aí nós vemos um possível iníquo sendo estabelecido e reinando segundo a eficácia de Satanás. E aqui nós lemos que Deus permite, porque eles rejeitaram a verdade, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a salvação em Cristo Jesus e procuram no seu próprio ventre, na sua própria mente, entendimento, criar para si um Deus que não é real, que não é conforme às Sagradas Escrituras. Então Deus os entrega porque rejeitaram a verdade. Aqui então nós vemos esta realidade, entendemos a realidade desse iníquo que se manifestará nos últimos dias, e que eu particularmente creio que já está reinando. Como a palavra diz, se Jesus Cristo não abreviasse aqueles tempos, até os eleitos de Deus se perderiam. Muitas vezes nós compreendemos e achamos que este anticristo será algo escancarado, será algo visível para todos entenderem. Não, aquele é o anticristo. Aquele sim está trabalhando para Satanás. Mas nós lemos ali que, segundo a eficácia de Satanás, este anticristo, este iníquo, esse espírito, ele tem poder para se manifestar semelhantemente às obras de Deus, com milagres, com prodígio, com sinais. Então veja bem, nem sempre sinal, nem sempre milagre, prodígio realizado significa vida espiritual, significa a verdade, a verdadeira revelação. Porque os sinais, a experiência, ela deve estar limitada à palavra de Deus. Ela deve estar dentro da revelação das Escrituras. Então aquilo que não está na palavra, ou seja, aquilo que também se aparenta de forma religiosa, como nós lemos ali, com sinais, com prodígios, mas que não provém da sã doutrina, que não provém da verdade, que não reconhece as Sagradas Escrituras como a única norma e regra de fé, é operação do erro. É operação segundo a eficácia de Satanás para engano, para arrebatar as ovelhas de Cristo. Então veja bem que é algo grave, algo perigoso, que nós devemos estar diariamente atentos para essa realidade. Porque nós vivemos, amados, a última hora. Vivemos a época do fim, aguardamos a vinda do nosso Senhor. Voltando então em 1 João, capítulo 2, no versículo 19, nós lemos: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então veja bem aqui outra característica do espírito do anticristo. Além de se assentar, como nós vimos, no lugar de Deus,
e perverter, como nós vamos ver mais à frente, a palavra, eles causam divisões, eles causam facções, como nós também podemos ver nas palavras de Jesus, falando dos mercenários, do apóstolo Paulo, de Judas, não Iscariotes, falando a respeito dos falsos mestres, os anticristos. Eles saem do nosso meio porque não são dos nossos. Então veja bem, muitas vezes nós aderimos a um pensamento politicamente correto de que quanto mais igreja, melhor, de quanto mais placa de igreja por aí afora, melhor. Então veja bem, nós devemos atentar para aquilo que é pregado. Muitas vezes nós colocamos o critério muito baixo, nós procuramos sinais e não a verdade. Nós procuramos aquilo que nós queremos. Quantas pessoas dizem, poxa, eu tenho que ir na igreja, frequentar a igreja que eu me sinta bem, aquela que me agrade, aquela que eu veja sinais de poder e etc. Mas será que essas pessoas se preocupam com essa doutrina? Se preocupam com a verdade? Porque sinal sem verdade é poder do anticristo. É segundo a eficácia de Satanás, que leva o engano e a operação do erro. E Deus, porque eles não amam a verdade, porque eles não buscam a verdade, mas sim agradar o seu próprio ventre, a sua própria carne, são entregados à operação do erro. Então fica aí um questionamento para nós, como cristãos que desejamos, almejamos o conhecimento da palavra. Você desejaria ser entregado à operação do erro? Abandonado pelo próprio Senhor? Então veja bem, nem sempre aquilo que reluz é ouro, nem sempre aquilo que parece ser a verdade é a verdade. Então nós necessitamos mais do que nunca atentar para as Sagradas Escrituras, conhecer ao Senhor que nós confessamos, ao Senhor que nós tanto dizemos que amamos e desejamos estar próximo. No versículo 20 nós lemos, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então aqui o apóstolo João está dizendo, olha, eu não estou tentando ensinar nada, vocês já estão ensinados, vocês já conhecem a verdade, vocês não precisam receber um novo ensino. Permaneçam naquilo que vocês ouviram desde o princípio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se fez carne, o homem Deus que veio ao mundo na semelhança de nossa carne, morreu, padeceu pelos nossos pecados, cumpriu toda a lei para que pudéssemos sermos reconciliados com Deus Pai. E o único caminho, a única verdade, a única vida, o único modo de nos achegar ao Pai. Então veja bem, negar o Filho, ele diz aqui que é negar o Pai, porque é apenas através do Filho de Deus que nós podemos nos achegar a Deus Pai. Então veja bem, Jesus é o caminho, Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa salvação. Não existe outra verdade, não existe outro caminho que possamos alcançar a vida eterna. E veja bem, a promessa em Cristo Jesus é a vida eterna, é a vida com Deus na eternidade. E também aqui, hoje, como nós lemos no estudo passado,
que aquele que é cristão verdadeiramente, aquele que é filho verdadeiramente de Deus, ele anda como Jesus andou. Ele experimenta a vida que Cristo viveu. Então a promessa da salvação está apenas em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E a verdade do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho é essa. Perdão para os pecados. O que nós cantamos agora mesmo no louvor. Do amor de Deus, ousado amor de Deus que vem para salvar a ovelha perdida. Esta é a mensagem do Evangelho. Aquilo que vai além dessa verdade se afasta de Cristo, se afasta de Deus. E aí está operando o erro, o anticristo. Veja bem, o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que aquele que vos pregar, que vos anunciar um evangelho que vai além, acrescentar algo ao evangelho que nos foi anunciado, primeiramente pelos apóstolos, deve ser anátema, porque ele já alerta o sinal aí vermelho, o espírito do anticristo. Então veja bem, não existe meia verdade. Não existe meio termo na vida cristã. É sim, sim, não, não. Ou é o Evangelho ou não é o Evangelho. Se acrescentamos algo ao Evangelho para alcançar pessoas, tornar o Evangelho mais aceitável, mais brilhoso, mais atrativo, nós estamos pervertendo a verdade. Nós estamos dando lado ao espírito de engano e do anticristo. Veja, não que o Evangelho necessite de algo, pelo contrário, é perfeito, é completo, é a obra de Deus, é a graça revelada, é o amor que nós não sequer podemos compreender de tão grande amor e tão grande salvação. Mas infelizmente muitos acham que é insuficiente, porque na realidade não são dos nossos, não receberam a verdade, não creram na verdade. Então permaneçam, não dê ocasião ao falso profeta, ao engano. Permaneça no princípio, na verdade, no Evangelho, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar e redimir o perdido, o pecador. Agora, quanto a vós outros, no versículo 27, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Veja bem aqui a unção que vos ensina, a unção que vos leva, que abre os olhos a toda a verdade. Ele está se referindo aqui também àquela unção que Cristo recebeu no batismo. Veja bem, através do batismo regenerador nós recebemos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E esse Espírito, esta unção da mesma semelhança que falava a Cristo, comunicava a Cristo Jesus toda a vontade do Pai, como ele bem dizia, que ele não pregava a sua vontade, mas aquilo que ele ouvia do Pai. Nós também, como cristãos, como filhos de Deus, nós recebemos, através do Espírito Santo, o entendimento da verdade. Então, aquele que é do Senhor, mesmo que venha o engano, mesmo que muitas vezes nos equivocamos naquilo que nós cremos, naquilo que nós dissemos e confessamos, nós não permanecemos no engano. Nós não somos enredados pelo diabo, porque a unção do Espírito nos conduz a toda a verdade. A unção do Espírito nos revela, nos leva a conhecer a verdade da Escritura. Como eu falei no estudo passado, que qualquer um pode ler e entender a Bíblia, compreender a Escritura na sua regra de escrita na língua portuguesa, apenas o Espírito Santo aplica, como eu disse, essa verdade ao coração daquele que lê e leva essa pessoa que está lendo receber esta verdade.
compreender essa verdade não só com a mente, mas com o seu íntimo, com o seu coração. Então nós que somos filhos de Deus, nós temos essa graça, esta unção que nos revela, que nos ilumina o caminho a toda a verdade. Veja bem, quando ele fala aqui que nós não precisamos de ensino, ele está dizendo contra os falsos mestres, como a gente já viu. Mas não no sentido de que nós não necessitamos conhecer as Escrituras, que nós não necessitamos ouvir a pregação do Evangelho, mas de que nós não necessitamos de outro ensino, nós não necessitamos de outra revelação, nós necessitamos daquela primeira, aquele Evangelho que nos foi revelado através da unção do Espírito Santo, que nos levou ao entendimento e à conversão à fé verdadeira. Permanecei, pois, nele, como também ele vos ensinou. Permanecemos nesta verdade que é Cristo Jesus. Se nós permanecemos em Cristo, nós permanecemos na verdade. Nós permanecemos na vida eterna. Nós permanecemos no caminho de Deus. E permanecemos fiéis ao seu ensino. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhais confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha que maravilhoso aqui, João, então ele amarra a sua palavra, conclui a sua palavra trazendo de volta aquilo que nós lemos no capítulo 1 e no início do capítulo 2. Aquele que conhece a Cristo, aquele que está em Cristo, é justo, é justificado em Cristo Jesus. Então, se nós enxergamos justiça naqueles que pregam o Evangelho, naqueles que se dizem cristãos, nós reconhecemos que eles são nascidos dele, que eles são nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha é esta palavra, que grandiosa é esta palavra, que possamos guardá-la no nosso coração, que possa ser luz para os nossos caminhos, para que o engano que reine, que impera nesse mundo, através do espírito do anticristo, e porventura talvez até mesmo já pelo iníquo que haverá de ser revelado, possamos permanecer fiéis à palavra, fiéis a Cristo, permanecer nele, como João diz. Amém? Queremos encerrar então esse momento de estudo da palavra, colocando as nossas vidas diante do trono da graça, clamando o cuidado, a mão poderosa do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Coloque aí no seu lar a sua vida, a sua família, o seu coração e o seu entendimento, a sua mente, para que Deus possa te revelar toda a verdade, para que esta unção cada dia mais possa agir na sua vida, no teu coração e na sua família. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por tão doces palavras, pela tua verdade. Agradecer, Senhor, porque o Senhor se revela a nós de forma graciosa. O Senhor, como a tua palavra nos mostra, através do teu Santo Espírito, não permite a operação do erro no nosso coração. Senhor, que nós não venhamos dar, Senhor, olhos ao engano. Senhor, que nós não venhamos nos estribar através de experiências mirabolantes, mas que nós possamos ter experiências genuínas com a tua palavra. Que possamos, Senhor, experimentar realmente dos teus dons espirituais, que é, Senhor, te conhecer, receber de ti, Senhor, o poder de compreender, de viver o teu santo evangelho, de ser luz para este mundo, Senhor, de operar realmente os teus milagres, as tuas maravilhas verdadeiras, ligadas à tua revelação e à tua palavra, ligadas à confissão de que tu és Deus, de que tu, Senhor Jesus, é o Filho de Deus que veio a esse mundo, que se fez carne, que se entregou por nós para a remissão
dos nossos pecados, para nos religar novamente ao Pai, porque através de Ti, Senhor Jesus, nós temos o Pai e temos o Espírito Santo na nossa vida. Senhor, que a Tua graça e o Teu poder se revele cada dia mais nas nossas vidas e de nossos familiares, amigos, Senhor. Nós queremos que todos conheçam a Tua Santa Palavra. Queremos que todos, Senhor, Te recebam como único Senhor e Salvador. Senhor, que todos entreguem as suas vidas diante do Teu trono. Que tenham no coração a esperança da vida eterna. Que não vive, Senhor, segundo esse mundo, segundo os rudimentos desse mundo e segundo o engano, mas segundo a Tua Palavra. Conduze-nos, Senhor, pela Tua Palavra. Conduze-nos, Senhor, pelos Teus caminhos. Converta, Senhor, os nossos corações. Ilumina, Senhor, as nossas almas. Nós Te pedimos e clamamos e também Te agradecemos, porque assim o Senhor tem feito. Assim o Senhor tem se revelado nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez com um cântico. O irmão estará nos conduzindo em mais um louvor. Em nome de Jesus. Nada bom existe em mim, em pecados eu nasci. Só as trevas eu amei aqui, como em Cristo hoje estou. Só por graça soberana, só por graça escolhido, só por graça separado, só por graça eu fui salvo. Jamais a Deus busquei e dele sempre me escondi. O mal eu sim chamei de bem, pecar sim era o meu prazer. Deus é soberano em graça, Sua graça regenera. Só a graça justifica, só a graça santifica. A morte sim reinou em mim, hoje Cristo vive em mim. Graça resgatou-me, miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou, miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano em graça, Sua graça regenera. Só a graça justifica, só a graça santifica, só a graça me liberta, só a graça me consola, só a graça me sustenta,
tudo venci. Amém, amém. Que verdade maravilhosa é essa, né? A graça do Senhor nos justifica. A graça do Senhor nos salva e nos purifica de toda a iniquidade. Permanecemos então na graça do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Em o nome de Jesus. Nos encontramos na próxima quinta-feira, estudando o capítulo 3 de 1 João. Amém? Que Deus abençoe a todos.